Deixe o rio do Espírito Santo fluir em você. Deixe os rios do Espírito Santo fluir em você. Que palavra bonita, né? Deixar os rios do Espírito Santo fluir em você. Como é que pode acontecer isso? Como é que isso pode dar-se? Como isso pode ser um acontecimento, um fato na nossa vida? É muito importante a gente saber essa colocação. O Espírito Santo, ele é quem está conosco hoje. Ele veio para ficar. O Espírito Santo veio para ficar. E diz as Escrituras que ele está dentro de nós. Isto a gente pode deduzir facilmente que ele está dentro de nós pelas palavras do apóstolo Paulo. Ele disse: não sabeis vós que vós sois o templo do Espírito Santo? Eu gosto de mudar do tempo igreja. Vós sois a igreja do Espírito Santo. Eu gosto dessa palavra igreja, que você é a igreja do Espírito Santo, para a gente acabar, aniquilar com o espírito igrejeiro que reina em nossa época. Em nosso presente século reina um espírito igrejeiro enorme e está conduzindo o povo. É um espírito igrejeiro. Eles esquecem, eles não são mortificados, eles não são conscientizados que eles são a igreja de Deus. Que o indivíduo, a pessoa, cada indivíduo é a palavra correta, é o templo de Deus, é o templo de Deus. É isto que Paulo fala. Vós sois o templo de Deus. Nós somos cartas vivas, diz o apóstolo Paulo. É através de nós que o mundo vai ter notícia que o reino de Deus é chegado. É através de nós. Que privilégio nos foi concedido de podermos ser embaixadores do reino de Deus aqui na terra. E a quem é dado este privilégio de ser embaixador de Deus aqui na terra? A quem? Aos teólogos? A eles. Aos pastores, aos sacerdotes? Muito bem. Mas, pelas Escrituras Sagradas, Deus não tem classes privilegiadas. Nós do povão, podemos ser os embaixadores de Deus. Por isso que eu disse, em outra ocasião, o poder de Deus hoje está na periferia. Quer dizer, o poder de Deus hoje está com o povão. Com o povão. O poder de Deus hoje está com o povão. E quem alicerça esta minha fala é a parábola que Jesus contou do rei. Lembram-se? O rei, ele mandou convidar os seus homens ilustres para vir para a festa do rei. O rei tem prazer que seus homens ilustres venham à sua festa. E preparou um grande banquete. Ele mandou emissários para chamar os seus principais, seus príncipes,
os poderosos da terra, para participarem do banquete do rei. Mas Jesus mostra que os emissários chegaram diante desses homens poderosos, dos príncipes do reino, os homens de destaque, e anunciaram a festa do rei, onde esses principais eram chamados para serem convidados. E conta a parábola que eles não aceitaram o convite do rei, pois eles já tinham agendado as suas próprias festas. Eles estavam ocupados nos seus próprios propósitos. Eles tinham suas metas por realizar. E devido a esses agendamentos particulares, eles não tinham condição de ir à festa do rei. Os emissários votam e contam isso para o rei. E o rei se vê nessa condição, o banquete está exposto. Então o rei muda a direção da sua ótica e fala, bom, se os sábios não quiserem vir, se os homens, grandes homens, não quiseram vir, os príncipes e reis não quiseram vir, os governadores não quiseram vir, então vamos fazer o seguinte, vamos convidar os pobres do reino, os lá da periferia. E aí, quem participou do banquete do rei e fizeram uma grande festa foram os da periferia, os pobres do reino. Tá aí. A periferia hoje está com poder. O pobre hoje está com poder. O poder está na periferia. Então, como nós teremos acesso a esse banquete? Como nós, eu, você aí, que está do outro lado, aí na sua casa, sentado aí na sua poltrona, ou fazendo alguma coisa em casa, como nós podemos participar desse banquete? É simples. Pela fé em Jesus Cristo. Pela fé em Jesus Cristo, nós participamos do banquete do Rei. Este é o convite. Pela fé em Jesus Cristo, nós nos tornamos filhos de Deus. Isso é ser colocado numa alta patente. Filhos do Rei. Quando nós cremos em Jesus Cristo, nós somos transformados pela fé num ato miraculoso em filhos do Rei. Pela fé em Jesus Cristo, nos tornamos filhos de Deus. Pronto, estamos aptos para o banquete. Então, o que é que nos tornou apto para o banquete? Esse posicionamento da fé em Jesus Cristo. E o que vem a ser a fé em Jesus Cristo? A fé em Jesus Cristo é quando você vai acreditar nas declarações de Jesus Cristo. É quando você vai acreditar nas boas novas, nas palavras que Jesus Cristo disse. E onde nós podemos encontrar estas boas novas, estas declarações de Jesus Cristo? Nós vamos encontrar as declarações de Jesus Cristo nas Escrituras Sagradas. É ali que nós vamos encontrar a chave que vai nos tornar aptos para participarmos do banquete do Rei. E dessa maneira nos tornaremos poderosos no reino de Deus. É aí que entra, então, a posição de deixar fluir em nós o rio, os rios do Espírito. Então, o que é os rios do Espírito? Como podemos visualizar o rio do Espírito Santo? Os rios do Espírito Santo.
É exatamente isso. Quando nós ficarmos como Maria ficou encantada com as palavras de Jesus Cristo e passou tempo ouvindo as palavras de Jesus Cristo e passou tanto tempo ouvindo as palavras de Jesus Cristo que a irmã Marta ficou indignada e chegou a reclamar para Jesus Cristo: Senhor, não te dá que ela fica aí ouvindo a palavra e não venha me ajudar a preparar os mantimentos para servir ao Senhor? Eu estou fazendo um esforço aqui para servir ao Senhor, para agradar ao Senhor, para pôr o Senhor em primeiro lugar na minha vida. E ela fica aí, ouvindo as suas palavras, se alimentando das suas palavras. Jesus repreendeu Marta e apoiou a conduta de Maria. Maria estava mais certa que Marta. Marta estava trabalhando com a sua própria força. Marta queria agradar a Deus, fazendo obras para Deus, na sua própria habilidade, com o seu próprio conhecimento. Mas Maria estava no outro lado da moeda. Maria estava ouvindo a palavra de Jesus Cristo. Aquela palavra de Jesus Cristo. E é essas palavras de Jesus Cristo que vai se constituir nos rios de águas vivas do Espírito Santo. É desses rios de água viva do Espírito Santo que nosso espírito deve se encher. Deve fluir, deixar passar dentro de nós o caudal dessas águas vivas, desses rios vivos do Espírito Santo, que é as palavras e as mensagens, as lições de Jesus Cristo. Pois Jesus disse: toda a palavra que eu falo não é de mim mesmo. O Pai me revelou. E eu passo essas palavras do Pai para vocês. Por isso que ele disse numa outra ocasião: as minhas palavras, estas palavras que eu estou falando para vocês, são espírito e vida. São espírito e vida. Olha, a palavra dele é uma palavra viva. João disse: esse Jesus Cristo aí, ele é maior do que eu. Eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Ele batiza com fogo. Este fogo é a presença do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele precisa dessas palavras de Jesus Cristo. E aí a gente vai ver como os dois se complementam. A palavra de Jesus Cristo nos leva a conhecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo pega a palavra de Jesus Cristo e revela Jesus Cristo para nós em forma de entendimento para a nossa mente. E a nossa mente passa a entender quem é Jesus Cristo. O Jesus Cristo real é aquele revelado pelo Espírito Santo. E quanto mais nos enchermos das revelações do Espírito Santo, mais deixaremos fluir dentro de nós os rios do Espírito Santo. Então, hoje nós aprendemos como deixar os rios do Espírito Santo fluir em nossa vida. É deixar fluir em nossa vida as mensagens de Jesus Cristo, as declarações de Jesus Cristo, as boas novas de Jesus Cristo. É uma boa nova, não é? Deixe os rios do Espírito Santo fluir dentro de você. Deixe a palavra de Deus fluir dentro de você. É uma boa nova, né?